Olá pessoal, tudo bom? Professor José Carlos Queller, aqui com vocês com a nossa aula 29. Já estamos na aula 29 da disciplina de arte da segunda série do ensino médio. Lembrando que a gente já está na reta final, não esquecer de fazer as atividades, né, assistir os meetings dos seus professores no Classroom, né, e entregar aquela atividade obrigatória também que vale como presença, muito importante. E também falando para vocês o prazo ainda que algumas escolas ainda estão tendo para a entrega da atividade da Semana do Conhecimento, que vale bastante pontos para todas as escolas do estado, tá, pessoal? O que a gente vai aprender na aula de hoje? Muita gente vai gostar. Música contemporânea. O que a gente vai fazer? Mostrar o período do conhecimento como música contemporânea e utilizar como exemplo dois gêneros musicais, o rap e a música eletrônica, principalmente focado no Brasil, tá, gente? Porque se a gente for pegar a música contemporânea de uma maneira muito ampla, né, a gente vai acabar não tendo tempo para falar na aula. A gente também já falou um pouquinho do rap e do funk quando a gente falou de música no Brasil, né, das origens e influências da música no Brasil, lá nas aulas do segundo trimestre e também numa aula já também do terceiro trimestre. Então vamos ver assim, ó, contexto histórico. Assim como nas artes visuais, a música contemporânea é um período de história que compreende os desdobramentos pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Ou seja, na segunda metade do século XX. Por causa de vários fatores que a gente vai ver aí. Ó. Muitas dessas tecnologias que utilizamos hoje em dia são provenientes de avanços tecnológicos da guerra, né? Da Segunda Guerra principalmente. Como, por exemplo, o micro-ondas, os computadores, entre tantas outras invenções que a gente utilizava, né? Que começaram com a influência da guerra para se utilizar com recursos lá e foram avançando, né? E para toda a humanidade, né, pessoal? O fato é que as mudanças de acontecimentos históricos que mexeram com o mundo no século passado, influenciaram a arte tanto no conceito como no uso de novas tecnologias. É o que a gente tem de arte contemporânea, hoje a gente envolve, e a gente já discutiu muito sobre arte contemporânea, e como ela também influencia dentro da humanidade, dentro do desenvolvimento da nossa própria história, né, pessoal? Não pode esquecer isso. Na música, a gente tem inserção de equipamentos eletrônicos, o advento dos estilos musicais, que utilizam esses instrumentos como o rap e a música eletrônica, que é o foco da aula de hoje. Ó. A aula de hoje é bem bacana. Tá? Então, a gente vai começar fazendo um quiz para você ter um tempinho, respirar um pouquinho, né, para a gente falar um pouquinho mais de rap. É correto afirmar que muitas tecnologias que utilizamos hoje em dia são provenientes de avanços tecnológicos das guerras, como, por exemplo, micro-ondas, computadores, entre tantas outras invenções? Verdadeiro ou falso? Essa está fácil, essa aqui, ó, bem rapidinho. A gente já volta. Voltamos aqui, pessoal. Então, é muito fácil. É correto afirmar que muitas das tecnologias que utilizamos hoje em dia são provenientes dos avanços tecnológicos das guerras, né? Como também o micro-ondas, computadores, entre tantas outras invenções. Eu falo muito que tem um recurso, uma cola que a gente usa muito, que surgiu na Segunda Guerra Mundial lá, né? Que era para outros propósitos mais medicinais. Né? Então, a resposta a ela é verdadeira, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Tá? Então, vamos agora chegar no movimento hip-hop, né? Em meados dos anos 70, foi um movimento artístico que começou a surgir nas ruas da cidade de Nova York, principalmente nas regiões de periferia, né?
nos guetos, onde residiam os afro-americanos, latinos e jamaicanos. A gente lembra muito isso, porque em determinado momento você deve ter aprendido sobre a história do grafite, né? E o grafite, ele é um movimento artístico, né, das artes visuais, que ele andava sempre lado a lado, ele surgiu junto com o hip hop. Né? Então é interessante você trabalhar, quem já estudou Jean-Michel Basquiat, tudo, vai ver que está sempre ligado a essa característica, né, da linguagem do hip hop junto com a linguagem que é utilizado visual no grafite, né, pessoal? A vida entre os jovens da periferia não era fácil. Muitas vezes acabavam entrando no caminho de drogas, as gangues, nada muito diferente do que acontece aqui no Brasil, né? E por isso que quando a gente deu aula sobre o funk versus rap, a gente falou muito bem qual que era a característica e a diferenciação desses dois movimentos, tá? Eis que surge a figura icônica chamada África Bambaataa, né, que é um DJ que resolveu criar um movimento artístico-cultural da periferia que reunia dança, poesia cantada, música e artes visuais. Esse movimento desse o nome de hip hop, como a gente já falou, demos exemplo aqui dentro do grafite misturando tudo, música e artes visuais. A princípio era um movimento artístico-cultural, porém com o passar do tempo acabou ganhando conotação de gênero musical. O que nos interessa falar nessa aula é o rap. Rap é legal, né, pessoal? A gente já falou que a linguagem do rap ela é uma linguagem que fala sobre a periferia, conta do dia a dia, o que acontece lá, e diferente do funk, né, que tem uma linguagem mais agressiva, o rap é uma linguagem de crítica social, né, muito mais social do que a jogada do funk. Então, um gênero musical que mistura poesia cantada, típicas dos imigrantes jamaicanos, unida com a batida eletrônica do DJ. Tá? Letras, inevitavelmente tratam de maneira crua a realidade vivida pelos jovens daquela região, escancarando a violência, a cultura de drogas, o racismo, a desigualdade social muito grande que a gente vê nas periferias. Né? Nos Estados Unidos temos como grande nome o Tupac, o Notorious Big, o Run DMC e entre outros. No Brasil, temos o auge do rap na década de 90, né, pessoal? E a gente viu que o funk começou no Brasil lá com o DJ Malboro, que já começou a trazer os equipamentos, né, as startups para continuar. Então a gente tem os Racionais, o Sabotagem, Facção Central e muitos outros aí que vocês gostam e curtem muito bem, né? Assim como o rap norte-americano, o nacional também cresceu nas periferias das grandes cidades, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e nas metrópoles do Brasil. Então aqui em Curitiba tem, aonde você estiver, em cada cantinho do Paraná, tem gente que curte e que faz rap muito bem, tá? Os temas do rap são a pobreza, a desigualdade social, racismo, violência policial, entre outros, fazem parte da rotina do jovem negro da periferia também, né? Os instrumentos, ferramentas musicais utilizados pelo DJ são os mesmos do gênero musical, da música eletrônica, que a gente vai falar um pouquinho hoje também. Então vamos ver um rap aí feito aí por um ex-aluno meu, né, Lucas de Oliveira, que ele é o Stance Cortez, tem muita coisa dele no YouTube, e ele cedeu essa imagem para a gente estar divulgando para vocês. A gente vai tocar e a gente volta quando ela acabar. Fique aí que é bem bacana. Sigo refletindo ao brilho da lua. Investir no meu rap, eu sou mais um na rua. Cada track explodindo a fúria. Sou design, é poesia suja. Procure sua fuga desse mundo louco. Minha gangue domina a família no topo. Sou como um sopro, vai lá. Pela vitória, não importa as linhas tortas, mas faça a tua história. Cada linha é um tiro, seu ouvido é minha mira. A caneta nunca falha, a não ser que tu hesita. Buscamos progresso pro resto da vida. Ambições e ilusões nesse beco sem saída. Cuidado senão a realidade atropela. Somos o que somos, made in favela. Seguimos na função, longe de canalha. Cê quer dominar o mundo, arregaça, manga e trabalha. De volta aqui, pessoal, bem bacana a letra, né? Tem muita coisa para escutar, tem muito rap bom por aí, tem muito rapper bom por aí. Então, é bem interessante trabalhar isso. Quais são as ferramentas que a gente utiliza? Ferramentas musicais. Muitos falam instrumentos, né? Eu vou colocar como ferramentas musicais para vocês. Então, primeiro, quando começou lá, o disco de vinil, que hoje não é tão raro, mas já foi raro, por aí vai, né? A gente tem o toca-disco, o mixer e os softwares, né, que hoje em dia é bastante utilizado em software, né, que a gente fala fazer os beats, né, pessoal, muito interessante.
Tem muito aluno meu que adora fazer os beats, né, para começar a fazer a letra do rap, do funk, por aí. E o sampler, né, que é esse instrumento aí que também faz toda essa equalização. Então vamos responder. Qual ferramenta instrumento musical não é utilizada para fazer música eletrônica, hein? É o sampler, é o mixer ou o tambor? Rapidinho, a gente volta, ó. Vou no pé só até. De volta aqui, pessoal. Perguntinha fácil essa, né? Vocês acharam difícil? Eu não acredito que eu vou me esconder aqui, ó. Muito fácil essa. Não podemos esquecer aqui, ó. Qual ferramenta, instrumento musical não é utilizado para fazer música eletrônica? Qual que é? Letra A, o sampler. Letra B, o mixer. Ou letra C, o tambor? Foi muito fácil, né? Qual que é? Letra C de casa. Vamos prosseguir, ó. Música eletrônica. Quem hoje em dia não curte uma música eletrônica, tanto DJ bom por aí, né? A gente tem aqui no Brasil o Alok, né, que faz aquele fervo maravilhoso, tudo. Quem não gosta de uma boa música eletrônica? Minha filha, direto. Direto, às vezes tem que quase cortar o fone do ouvido dela para ela parar de escutar, para poder escutar a gente, né? É difícil. Então aqui, pessoal, se tornou um gênero musical das músicas de baladas e raves, assim como o hip hop acabou ganhando conotação de gênero musical ao passar do tempo. Então, lembra da história da fotografia? Lá que a gente estudou, lá que no século XIX e XX ali, demorou um pouco para a fotografia ser considerada arte. Fizeram a mesma coisa com a música eletrônica. Falaram, não, esse negócio de fazer batida aí todo mundo faz, tranquilo, como é que isso é música? Isso aí é só uma continuidade aí do que o povo está fazendo. Só que hoje em dia, cada recurso que se utiliza, cada elemento que se utiliza, a gente percebe que o cara tem que ser muito bom naquilo que faz para ter um efeito interessante. Então, é toda música independente de gênero que se utiliza de instrumentos musicais da família dos eletrônicos. O mixer, etc., que a gente já falou ali. Né? Pode ter outros elementos também. O interessante é analisar que a música eletrônica é toda música independente do gênero, que se utiliza os instrumentos musicais da família dos eletrônicos, como a gente já falou ali. Não sei porque ficou duplicado, a gente esquece. De novo, vou lembrar aqui. Portanto, temos os indícios de gêneros musicais até mesmo nas músicas eruditas. O que são as músicas eruditas? Aquelas músicas clássicas lá, que a gente estudou bastante, gostou, lembra do Beethoven, tudo, e hoje a gente faz o remix. Eu utilizo muito, para quem gosta daquele filme do Piratas do Caribe, tem uma versão dela que é bem eletrônica, que a gente utilizava muito para fazer formatura, porque daquela entrada, nossa, ficava 7, 8 minutos só de batida, mesclando, né? A gente tem muita mistura de músicas até clássicos que eles acabam se misturando. Principalmente na década de 70, com sintetizadores que eram usados pelas bandas de rock. Tá? Nos anos 80 também, bastante, eu lembro que eu curtia isso. Tá? Atualmente ela é compreendida no gênero musical, não há problema com isso. As coisas ganham diferentes significados ao passar do tempo.
mas isso aconteceu a partir da década de 80, com as batidas dançantes das danceterias. Aí tinha os passinhos. Eu lembro que eu era pequeno na época, mas minha irmã ia para a danceteria para fazer os passinhos. Aí vinha todo mundo decorando lá, só com aquela batida, e quase ninguém falava, que a música não é um estilo de música que pouco tem letra, né? É muito mais focado por essa parte das batidas, né? Compreender que o funk, o brega music e outros gêneros populares podem sim ser considerados música eletrônica, como eu já falei aqui. Grandes nomes da música mundial são o Kraftwerk, o Daft Punk e muito mais, né, gente? A gente já falou aqui do Alok, tem muitos outros DJs, são muito interessantes aí para a gente poder fazer isso. O que a gente vai passar para vocês agora? Um pouquinho, um trechinho de como é a música eletrônica. Só não vão dançar na sala, porque senão a mãe de vocês pode dar bronca. Então, leva lá o celular para o quarto, aí passa esse 1 minutinho curtindo essa batida eletrônica, enquanto eu vou tomar uma água bem no ritmo. Já voltamos. Sem tempo, hein, pessoal? Fica remixando, tem um monte. O YouTube tá cheio, ó. Dá para fazer uma disco em casa. Espera de noite, coloca aquelas luzinhas de Natal, pendura no quarto, chama o irmão mais velho, chama a colega, chama o irmão mais novo, mas vai lá de madrugada no quarto para acordar todo mundo da casa. Coloca lá e começa a dançar, vale a pena, muito bacana, né? Vamos agora exercitar. Vamos criar uma estrofe. O que é uma estrofe? Estrofe é um pedaço de um rap. Você sentiu lá o naipe lá que o meu aluno lá fez. Agora é a sua vez, ver se você sabe do ritmo. Só na fala, não precisa ainda botar o beat no fundo. Você vai criar uma estrofe, uma letra que fale um anseio seu, da sua comunidade, o que você precisa fazer, tá? O tema é educação nesse período de isolamento social. Educamos através do rap. Em seguida, envie ao seu professor, né, ou lá no Classroom, para ele ver e avaliar. Eu garanto que vai sair muita coisa boa, a gente conhece bastante, a gente é professor também em sala de aula, sabe que a galera adora fazer letra de rap. Então eu vou dar só um pouquinho para você já tentar enviar, já tentar mandar aí para a gente, para ver se você sabe mesmo fazer. Vou dar um tempinho e a gente já volta em definitivo aqui.
Estamos de volta aqui, né, pessoal? Então, o que eu pedi para você fazer? Criar uma estrofe de um rap com o tema da educação nesse período de isolamento social. Em seguida, enviar ao professor. Você pode enviar para mim, que eu quero juntar tudo, eu vou postar lá depois, bem legal, misturando o de todos vocês, tá? Ó, que a gente vai mandar lá. Anotem lá meu e-mail. Você pode mandar no josé.queller@escola.pr.gov.br. Anota lá de novo. josé.queller@escola.pr.gov.br, porque a gente vai fazer isso e eu garanto que a gente divulga lá nas redes sociais, lá tem os professores da Secretaria de Educação que vai ajudar a divulgar lá. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado disso aí e ter feito uma coisa bem boa. Se alguém quiser mandar alguma coisinha, um beatzinho para mim já pode mandar lá junto. Então, o que a gente aprendeu hoje? Olha que maravilha que aprendemos hoje. Ó, com violãozinho, mas teria que ser com um mixer, né? Aprendemos música contemporânea, hip hop, rap, música eletrônica, né? Não esqueçam que estamos na reta final de fazer, divulgar, de espalhar a aula Paraná, porque está acabando. Gravem lá, porque vocês vão ficar com saudade daqui a pouquinho. Até a próxima, pessoal.